Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Paulo, faço parte da oração sonda comunidade Nossa Guardador por Santo Antônio Jesus. Estamos aqui hoje para refletir no Evangelho de João 2, de 13 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos os templos, junto com as ovelhas e bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembravam-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por sua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruir este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir a construção desse santuário, e tu te levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembravam-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelos meus queridos irmãos, Jesus, a palavra que vem nos falar no Lucas e João 2, de 13 a 22, vem nos falar sobre esse zelo que o Senhor tinha para com a casa do Pai. E Jesus, uma pessoa sempre ponderada, sempre foi ponderada, e até mesmo ele utilizando desta situação do templo, ele ponderou, porque como é que a casa do Pai está sendo utilizada para comércio, para jogatinas, sei lá o que estavam fazendo, que eu não sou da época, mas o que a palavra fala é que Jesus já tinha suportado até demais ver aquela situação. Então chegou ao ponto dele não mais suportar em ver aquilo, e ele teve que utilizar daquilo que ele tinha naquele momento, que era ser contundente, ser claro. O consumo naquele lugar não era de oração, o consumo naquele lugar não era de curas e libertações naquele tempo, que era para ser feito isso. O que estavam consumindo naquele lugar era jogo, era venda de moedas, era troca de moeda, era venda de mercadorias. E Jesus ali, ele já não suportou mais ver aquela situação que estavam fazendo com o templo, com a casa de Deus. E usou daquele artifício que ele tinha naquele momento, e pegou a corda. Não se sabe se ele chegou a chicotear alguém, mas pelo menos estava em suas mãos, e ele demonstrou que o faria, se necessário fosse. Então empurrou as mesas e os banquetas, tudo que estava ali naquele lugar, porque o zelo pela casa de Deus o consumia. Então ele foi logo claro, dizendo que não ia suportar ver fazer da casa de Deus o comércio. Então hoje não é diferente. O que a gente vê, o que se faz nas casas do Senhor, pede fortunas, se faz campanhas, se faz muitas coisas, e se ainda fosse para a utilização do próprio templo, para manutenção, tudo bem, mas Jesus ali foi claro e não suportou ver aquela situação. Que nós possamos ser zelosos como o nosso Deus, ser zelosos pela casa de Deus. Deus pode estar com cada de nós, em nome de Jesus, amém.